Muito bem, vamos lá. Aqui, professor Manuel, com a disciplina Gestão da Qualidade. E nós vamos dar continuidade ao nosso tema, falar sobre a Fundação Nacional da Qualidade, o Prêmio Nacional da Qualidade, os fundamentos da excelência, os critérios da excelência. Nós sabemos que a busca pela excelência é um horizonte. A busca pela qualidade é um horizonte. O mundo muda, as coisas mudam, e a qualidade, a excelência, tem que ser um caminho, tem que ser uma visão a ser alcançada. Essa busca pela excelência, né, ela passa pelo atendimento aos fundamentos da excelência, aos critérios da excelência. E aí nós já estudamos, nós já sabemos, né, que quando se fala de fundamentos da excelência, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de pensamento sistêmico. E nós já conhecemos o conceito de pensamento sistêmico. Nós estamos falando de atuação em rede, de aprendizado organizacional, de inovação, de agilidade, de liderança, de olhar para o futuro, de um conhecimento sobre clientes e mercados, né, de responsabilidade social, de valorização das pessoas e da cultura, de decisões fundamentadas em bases e fatos, de orientação por processos, da geração de valor. E por que existem esses fundamentos? Porque isso existe nas grandes empresas mundiais, empresas que têm o título de empresas de classe mundial, empresas que são referências. Se funciona lá, os gestores podem adaptar para suas empresas com uma grande chance de sucesso. Esses são os fundamentos da excelência. Então, os fundamentos da excelência, eles trabalham em conjunto, paralelo, com os critérios da excelência. As 104 perguntas, elas têm como base os critérios de excelência. Os fundamentos são a base. Então, aqui você tem o alicerce, que são os fundamentos, e em cima do alicerce da base se constrói todo o modelo de excelência da gestão. Os critérios estão aqui, o modelo está aqui. Quando nós falamos dos critérios, nós estamos falando de liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos, resultados. Bom, quando você trabalha, então, com todos esses elementos, você comprova, você apresenta evidências de que o MEG, o modelo de excelência na gestão, foi implantado na organização. Quando as empresas constroem resposta para as perguntas, elas devem observar alguns elementos. E o examinador, quando ele pega esse relatório, ele também vai observar esses elementos. Então, quando se constrói uma resposta para a pergunta, por exemplo, como a organização identifica e desenvolve sua liderança, a resposta ela tem que contemplar alguns itens. Primeiro item, a empresa faz isso de uma forma sistemática. Então o examinador, ele lê a resposta e ele tem que observar se a empresa faz isso de uma forma sistemática. A empresa faz isso com continuidade, ou seja, ela já vem fazendo essa prática há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. É o olhar do examinador para pontuar para menor ou para maior. Porque muitas empresas decidem fazer algo, mas a fundação ela fala de propósito. Né? Processo implica tempo.
Então você tem que fazer as coisas acontecerem dentro da organização de uma forma sistemática e com continuidade. Eu não posso começar um negócio hoje, daqui a um mês mudar novamente. Observem que as grandes empresas, o presidente fica 2, 3, 4, 5, 10 anos. Ele tem um propósito. Então tem que ter continuidade. Tem que ter sistema. Tem que se estabelecer padrões gerenciais. Então essa resposta, ela tem que demonstrar tudo isso e o examinador tem que enxergar. Então, por exemplo, como a empresa identifica e desenvolve a sua liderança. Ela tem que ter um padrão. Padrão, o que é? É um manual cujos procedimentos estão descritos. Esse manual pode ser eletrônico, pode ser físico, mas tem que existir, tem que estabelecer um padrão. Para entender o conceito de padrão, pensa no McDonald's. O McDonald's tem padrão para tudo. Então ninguém entra como supervisor. Ninguém entra como gerente. Mas existe um processo padronizado que determina como vai acontecer. Quando você escreve, você também tem que definir quem é o responsável pelo padrão e pela prática. Numa empresa, tem que existir responsável para tudo. Para que o responsável possa ser valorizado pelos acertos ou penalizado pelos erros. Tem que existir elementos suficientes que demonstrem que existe uma metodologia. As empresas, elas têm que demonstrar o elemento proatividade. Então, por exemplo, quando se planeja algo, quando se constrói uma visão, eu estou trabalhando com elementos que caracterizam proatividade. Então, o que é proatividade? Se antecipar. Fazer uma análise de cenários, se preparar para o futuro. Então, proatividade implica em planejamento, implica na realização de testes, implica na construção de checklist ou qualquer outro instrumento que promova a solução de possíveis problemas. Estou trabalhando com o elemento proatividade. Quando se constroem respostas, quando se trabalha com base nos fundamentos e nos critérios, tem que ficar claro que na empresa a agilidade é algo que existe, é uma realidade dentro das organizações. E isso tem que ser percebido, não só pelo auditor, por todas as partes interessadas. Hoje nós vivemos um momento de muitas mudanças. Então a celeridade, a agilidade na tomada de decisão é algo que não pode esperar o amanhã, o ontem. As decisões têm que ser pensadas com foco no futuro, mas rapidamente. Quando a gente pensa em coronavírus, pessoas estão morrendo. Então, todas as empresas hoje têm que tomar decisões e decisões rápidas.
Então, o tempo todo tem que se fazer reuniões que foquem em resultado. Tem que se eliminar burocracia. Tem que se investir recursos, realizar ações corretivas, emergenciais, com foco em solução de problemas. Tem que se, quando se pensa numa organização e no sistema de qualidade eficaz, é fundamental que se trabalhe com informações verdadeiras. Outro elemento dentro desse contexto diz respeito à abrangência. Então, e a abrangência é como um sistema. Então, é necessário, né, se pensar em todos os processos da organização. É necessário se pensar na interação desses processos. É necessário se pensar na melhoria contínua desses processos. Né? Os processos dentro de uma organização, eles estão relacionados com as partes interessadas. Quais são essas partes interessadas? Vou repetindo aqui porque é importante isso. Olha, o examinador, quando ele vai verificar se a organização está próxima ou distante dos fundamentos da excelência, ele tem que observar todos esses elementos. Ele tem que observar quais são os riscos das medidas adotadas ou não adotadas. Tem que observar se que o que a organização faz, se isso faz sentido, se é compatível com o escopo, com o objetivo do que a organização procura. Então você tem que, a todo momento, buscar evidências. Então, auditoria, você parte do princípio de que as pessoas estão dizendo a verdade, de que as pessoas escreveram o que é verdadeiro. Então, não dá, obviamente, para pedir evidências para tudo, mas com regularidade, e as empresas já sabem disso, tem que comprovar o que está escrito, tem que comprovar o que se faz, tem que apresentar um plano de ação, tem que apresentar um relatório, tem que apresentar uma ata de reunião. São evidências de que a empresa está trabalhando alinhada com os conceitos, com os fundamentos da excelência. Quando tudo isso passa a acontecer, e não é só isso, um outro elemento que o auditor tem que verificar para comprovar se a empresa está alinhada com os fundamentos e os critérios de excelência diz respeito à melhoria contínua. E o que é melhorar continuamente? É fazer análise crítica dos processos, é implantar melhorias, envolver as pessoas, trabalhar com informações para que os padrões, as práticas, os processos da organização sejam processos exemplares para outras empresas. Então, olha quantos elementos já foram abordados aqui. Falamos da questão da abrangência. Tudo que acontece na empresa tem que ter uma abrangência. Falamos a questão do aperfeiçoamento por meio da melhoria contínua. Falamos da inovação, da agilidade,
E agora eu vou agregar um outro elemento nesse processo, que é o elemento da cooperação. E se estou falando tudo isso, é porque são práticas presentes nas organizações de classe mundial. Então, além de tudo que já foi falado, tem que se observar, existe cooperação dentro da empresa? Existe interrelacionamento entre as partes da empresa? Existe uma missão, uma visão, valores, estratégias, objetivos organizacionais, né? E tudo isso alinhado, tudo isso documentado. Se não for assim, as coisas não acontecem da forma como deveriam acontecer. Então, você junta todos esses elementos e acrescenta mais um. Um que nós já conhecemos. Como é que você acompanha se tudo isso funciona? Por meio do quê? Por meio de indicadores. E aí você tem duas classes de indicadores. Os indicadores estratégicos, os indicadores operacionais. Então o nome já define. Indicadores que estão relacionados com as estratégias da organização, como, por exemplo, crescer 20% no ano, aumentar a sua carteira de clientes em 5 mil clientes, são decisões estratégicas. Decisões operacionais, obviamente, diz respeito às operações realizadas na organização. Você precisa avaliar tudo isso, estabelecer indicadores para saber se as melhorias estão sendo implantadas, para identificar se a sua empresa está no caminho da competitividade, que é uma das palavras de ordem do mercado. Em qualquer segmento, o mercado é altamente competitivo. Quando você fala de tudo isso, você sempre acrescenta um elemento novo. Agora eu vou acrescentar mais um, anote aí. Compromisso com as partes interessadas. Então, por que é que a empresa tem que ter agilidade? Por que é que a empresa tem que inovar? Por que é que a empresa tem que aperfeiçoar? Por que é que a empresa tem que ser competitiva? Por que é que a empresa tem que trabalhar com dados e fatos? Por que é que a empresa tem que ter um olhar para a responsabilidade social? E por aí vai. Porque ela tem um compromisso com a sociedade, com os acionistas, com os empregados, com os stakeholders. Então, se não for assim, a empresa não atinge o que é esperado. A empresa não chega nem a pontuar para concorrer ao Prêmio Nacional da Qualidade. Como nós estamos nessa linha de agregar novos conceitos relacionados com esse caminho pela busca da excelência, é importante aqui falar sobre a relação com os clientes, e identificando aqui o mercado-alvo da organização. Então, é a necessidade aqui de se identificar e segmentar clientes para que possa entender as suas necessidades
às suas expectativas. Há uma necessidade de se conhecer fornecedores, para que se possa classificar, capacitar fornecedores. Há uma necessidade aqui de conhecer a sua força de trabalho. E conhecer em todos os seus elementos a formação dessa força de trabalho, a idade dessa força de trabalho, se essa força de trabalho tem voluntários ou não tem voluntários, se essa força de trabalho tem qualificação ou não tem qualificação. Então, esses são elementos necessários para que se possa aproximar a empresa dos fundamentos e dos critérios. Há a necessidade de se conhecer a sociedade, o ambiente no qual a empresa está inserida. E, como já disse, é um ambiente de muita concorrência. Quem são os concorrentes? Quais são os pontos fortes do concorrente? Quais são os pontos fracos do concorrente? O que é necessário fazer para concorrer em pé de igualdade, ou mesmo para que seja melhor? Então, todo esse histórico tem que estar refletido nas respostas. Tudo isso, o auditor, o examinador, tem que observar no relatório feito pela organização. Nós, só para a gente ter uma ideia melhor, na última aula, nós trabalhamos aqui algumas perguntas relacionadas com a liderança. Hoje eu vou apresentar algumas perguntas relacionadas com o critério, estratégias e planos. Então, uma das perguntas que a empresa tem que responder, considerando tudo isso que eu falei, é essa daqui. Como é analisado o macroambiente de atuação da organização e suas tendências? Nós vivemos um momento de incertezas, mas se eu não conseguir fazer uma visão, uma análise de cenários futuros, eu não consigo entender tendências. Nós sabemos que a tendência de qualquer mercado pós-coronavírus será muito diferente do mercado antes do coronavírus. Antes do coronavírus, o Brasil projetava um crescimento do PIB. Pós-coronavírus, a tendência é que o PIB tenha uma queda, e uma queda significativa. Então, quanto antes a empresa elaborar estratégias pensando no macroambiente que ela atua, para que ela possa estipular tendências para elaborar o seu planejamento estratégico, melhor para a organização. E ela faz tudo isso respondendo a essa pergunta. Como é analisado o macroambiente de atuação e suas tendências? Uma outra pergunta: como são analisados os mercados de atuação da organização? Como são analisados os mercados de atuação das organizações? Então, a organização, ela atua no mercado automobilístico, ela atua no mercado alimentício, ela atua no mercado hoteleiro, ela atua em que mercado? E aí, e hoje é um exercício riquíssimo, mas importante, para se elaborar estratégias e planos. Outra questão, como é analisado
o ambiente interno e externo da organização. Então, eu tenho um ambiente interno com uma realidade e eu tenho um ambiente externo com outra realidade. Para se fazer qualidade, excelência, é necessário conhecer o ambiente interno, é necessário conhecer o ambiente externo, suas características, as pessoas que atuam nesse ambiente. É uma outra pergunta, né? Deixa eu achar aqui, ó. Como são definidos os indicadores relacionados com as estratégias? Como são construídas e avaliadas as metas de curto e longo prazos? Reforçando aqui, todas as perguntas começam com a palavra como. Como são definidos os indicadores? Uma resposta possível. Durante o período de planejamento estratégico, a empresa reúne todo o seu corpo diretivo, mais colaboradores indicados pelo chão de fábrica. Essas pessoas se reúnem em um hotel fazenda e durante um final de semana constrói o planejamento estratégico, define os indicadores, fazem uma revisão da missão, da visão, dos valores. O que eu estou fazendo? Eu estou construindo a resposta para o como. Como é feito? Como as metas de curto e longo prazo. Embora hoje, a realidade das empresas é construir o quê? Metas de curto prazo. Nós vivemos um período de muitas incertezas. Então, não é possível elaborar metas e planos para o longo prazo. Tem que se pensar no aqui e no agora. Para tudo isso, é necessário investimento. Então, tem a pergunta. Como os recursos para a implementação dos planos de ação são captados, administrados? Então eu quero saber o seguinte, para se fazer qualidade, é necessário investimento? Precisa de recurso? Aí vem a pergunta, como que os recursos são captados, direcionados para a excelência? Então vai se construindo respostas, né? Então você tem aí um conjunto de critérios e em cada critério um conjunto de perguntas, né? Passamos por liderança, passamos por estratégias e planos. Eu fiz aqui um resumo. Agora eu vou pegar uma pergunta aqui de clientes, né? Como a organização analisa e segmenta seu mercado atual e potencial e define os clientes-alvo para seus produtos? Quero saber aqui, como que a organização ela segmenta os seus clientes. O que é cliente-alvo? O que é cliente potencial? Pega um exemplo para ficar bem claro, né? Então, a Sabesp, por exemplo, ela segmenta os seus clientes. Então, quando você pega os condomínios, shopping center, grandes indústrias, nós estamos falando de grandes consumidores de água. Esse é um cliente diferente daquele cliente residencial. Então, segmentar cliente implica no seguinte, olha, eu tenho um grupo de clientes comerciais, eu tenho um grupo de clientes residenciais. Dentro desses segmentos, ainda cabem novos segmentos? Sim. Dentro dos clientes comerciais, eu tenho indústria, shopping center,
condomínio, escolas, universidades. E qual é o objetivo aqui? O objetivo, ao segmentar, é que você consiga elaborar, que a liderança consiga elaborar estratégias e planos para atender à necessidade dos clientes. Percebe como esse tema é extenso, é rico? Essa é a palavra certa. Percebe como esse tema é rico? Por isso que eu insisto muito em acesse o site da Fundação. Nas próximas aulas a gente vai mudar de assunto, mas eu espero aqui ter dado um panorama sobre como funciona a Fundação Nacional da Qualidade, o Prêmio Nacional da Qualidade, os fundamentos da excelência, os critérios de excelência, o modelo de excelência da gestão. Tragam perguntas. Nas nossas próximas lives, cada um deverá trazer uma pergunta.